E aí, galera da academia, beleza? Professor Bellinati na área para mais uma aula e agora o tópico é divisão celular. A gente vai falar então sobre aquele processo que é capaz de fazer com que a célula se divida e que, portanto, eu multiplique a quantidade de células que eu tenho no meu organismo. Massa? Então vamos adiante. Divisão celular tem dois processos que a gente precisa dar uma olhada. Vejam lá, a mitose e a meiose. Esse quadrinho resumo aqui te ajuda bastante, né? Ele traz algumas informações extremamente relevantes para comparar a mitose com a meiose. A mitose é uma divisão celular chamada de divisão equacional, por isso ela ganha essa letra E, exclamação aqui, para identificá-la no texto de forma mais rápida. Ela é equacional porque ela mantém a ploidia original, então se a célula entra haploide, ela termina de haploide, se ela entra diploide, ela termina diploide, e ela vai gerar duas células filhas, e essas duas células filhas, já que eu vou manter a haploidia, elas são idênticas entre si, e elas são idênticas também em relação à célula geratriz, à célula mãe, à célula primordial do procedimento, legal? A meiose já é chamada de divisão reducional. Ela é reducional, ganha esse símbolo aqui, R, exclamação, para você colocar no meio do texto e facilitar a identificação. E ela é assim chamada porque ela reduz a ploidia original à sua metade. O nome aqui ajuda, meiose, reduz ao meio. Legal? E ela gera 4 células filhas que não são idênticas. Não são idênticas nem entre si, em termos de composição do cromossomo, a gente vai ver que elas são idênticas na segunda aula de divisão celular, que eu vou falar só de meiose, certo? Elas são idênticas em termos de ploidia, mas elas não são idênticas em termos de composição cromossômica. E elas diferem também da célula original, porque a célula original tem a sua ploidia reduzida à metade. Bacana? Então essa primeira aula aqui, aula 1 de divisão celular, é totalmente dedicada ao processo de mitose. Então vamos ver aquilo que estava escrito no slide anterior. É uma divisão celular que gera duas células filhas, e essas duas células filhas são idênticas entre si e idênticas em relação à célula original. Vejam bem, esta célula filha tem um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. Essa daqui tem um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. São idênticas entre si. E ele está colocando a célula original com um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. Portanto, essas três células são idênticas entre si. Essa célula aqui deixa de existir porque ela se divide nessas outras duas. Tá certo? Aqui está dizendo que são duas células diploides. O que eu posso então saber sobre esse lance da ploidia? O que é ploidia? Ploidia é o lote cromossômico haploide, que tem um cromossomo apenas de cada tipo, que define uma espécie. Né? Então, se ele está dizendo que essas duas células são diploides, quer dizer que este cromossomo é homólogo desse. Então essa daqui é uma célula 2N igual a 2, e essa daqui também, 2N igual a 2, e aquela lá também, uma célula 2N igual a 2. Mas ela não precisava ser uma célula diploide para entrar em mitose. Ela podia ser uma célula haploide. Na verdade, ela poderia ser uma célula de qualquer ploidia. Podia ser uma célula haploide, podia ser uma célula triploide. Qualquer que fosse a ploidia dessa célula aqui para ela entrar em mitose, terminaria com duas células filhas idênticas entre si, idênticas em relação à célula mãe. Como é possível, então, que a gente tenha a manutenção da ploidia? Como é possível, então, que essa equação feche? Então, bora dar uma olhada no ciclo celular, para a gente entender como é que isso funciona. O ciclo celular é toda essa volta aqui, são esses 360 graus aqui, iniciando neste ponto que está indicado aqui, início do ciclo. A gente tem aqui, ó, G1, certo? Fase S e G2. O que é G1, fase S e G2? São 3 momentos de uma situação aqui que a gente vai chamar de intérfase. A intérfase é o momento em que a célula está realizando todas as suas atividades metabólicas plenas. Aquilo que a gente veio conversando nas aulas anteriores sobre transportes através da membrana, sobre a fisiologia das organelas, sobre síntese proteica, sobre todas as atividades de replicação, transcrição, tradução, eu espero que aconteçam aqui na intérfase G1, na intérfase fase S e na intérfase G2, certo? Esses 3 momentos aqui é quando a célula está, então, fazendo as atividades para a qual ela é destinada. Se for um hepatócito, se for um osteoblasto, se for um neutrófilo, vão estar fazendo funções típicas dessas células.
não vai estar nessas funções típicas quando estiver aqui neste momento em amarelinho, que ele está escrevendo mitose, que a gente poderia dizer também fase M, tá? Ele ocupa uma porção pequena de todo o ciclo dessa célula, muitas vezes uma fração que não ultrapassa os 10% do tempo de vida dessa célula, e é dentro dessa estrutura aqui de mitose que a gente vai encontrar aquelas fases que a gente conhece bem já, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Tá? A gente vai chegar nisso já já. Mas deixa-me falar um pouquinho mais sobre a intérfase. Durante a intérfase, a gente tem o núcleo completamente constituído. Significa que eu vou encontrar no núcleo interfásico o material genético descondensado na forma de cromatina. Eu vou encontrar no núcleo interfásico o nucleolo presente, evidente, que é onde eu tenho o acúmulo de RNA ribossomal. Eu vou encontrar no núcleo interfásico a membrana, a carioteca, o envoltório nuclear plenamente constituído e com os seus poros conectado ali ao retículo endoplasmático rugoso, tudo certinho do jeito que eu espero que a célula, né, apresente o seu núcleo. Então todas as células que a gente veio estudando antes eram células em interfase. Quando esta célula está em interfase e ela está entrando em divisão celular, o que vai acontecer? Para que o material genético seja separado, ele precisa ser condensado. Então vamos lembrar o padrão de condensação do material genético. Quando a célula está em interfase, ela está aqui, ó. Ela está com o material genético na forma de cromatina, com o DNA enrolado em torno das histonas, que são aquelas proteínas que garantem ali uma melhor organização do DNA. Quando essa célula vai entrar em divisão, ela vai chegar até aqui, vai chegar até cromossomo. Quando chegar em cromossomo, olha só, ela estiver em metáfase, é quando eu tiro a foto dessa célula e eu monto o cariótipo, que a gente viu na aula, por exemplo, sobre síndrome de Down, Klinefelter, a aula de citogenética, certo? Então, a gente vai ter que sair daqui, da fase de cromatina, e vai ter que chegar aqui na fase de metáfase. Vamos dar uma olhada de novo no ciclo celular. Eu vou te mostrar uma outra imagem de ciclo celular aqui, agora destacando o que a gente chama de pontos de checagem. Então vamos lá. O ciclo celular começa bem aqui. Aqui eu tenho o final da última divisão pela qual essa célula passou. Aí eu tenho o início do primeiro intervalo, chamado Gap 1 ou G1, que é quando a célula tem o seu crescimento. O que é esse crescimento? Esse crescimento envolve, por exemplo, incorporação de nutrientes, síntese proteica, aumento do tamanho das organelas. Legal? E esta célula ela pode entrar no que a gente chama de G0. O que é o G0? É um G1 que nunca termina. É um G1 que nunca entra em fase de interfase S. Por que ele nunca entra em fase de interfase S? Porque, de repente, é uma célula altamente especializada que não vai conseguir fazer o seu processo de duplicação. Vários neurônios, por exemplo, estão parados aqui em G0. Várias células musculares estriadas esqueléticas também estão paradas em G0. Né? Vamos apelar um pouquinho aqui, nem é muito verdade, mas é só para deixar bem claro. Uma hemácia, ela tem que estar parada em G0. Apesar da hemácia não apresentar crescimento, ela necessariamente está parada em G0, por quê? Porque ela não consegue entrar na fase S. O que é a fase S? A fase S é quando eu tenho a manutenção do crescimento da célula e eu tenho a duplicação do DNA. Essa duplicação do DNA é o processo de replicação semiconservativa. É aquele processo que uma molécula de DNA dupla fita gera duas moléculas de DNA, cada uma delas com as suas duas fitas, certo? Esse processo de autoduplicação acontece daqui até aqui. E depois, na interfase G2, eu tenho mais fase de crescimento e eu tenho a preparação para a divisão celular. Então vamos falar dos pontos de checagem que aqui estão anotados. Ponto de checagem G1, ponto de checagem S, ponto de checagem G2. Todos esses pontos de checagem é para ter certeza que a célula tem condições de passar para a próxima fase. Então, no final da G1, ela vai avaliar se ela tem nutrientes suficientes, por exemplo, para ela conseguir começar a duplicar o DNA. No final da interfase S, ela vai passar por um ponto de checagem para determinar exatamente se o DNA está totalmente duplicado. Se ele estiver totalmente duplicado, ela tem condições de passar para a interfase G2. E na interfase G2, a célula vai fazer uma avaliação para ter a informação se ela cresceu o suficiente, se ela aumentou de maneira satisfatória as organelas dela, para que ela possa entrar agora em prófase, metáfase, anáfase e telófase.
tá? Vou pular por enquanto para a metáfase e citocinese e já entro lá. E tem também um ponto de checagem da fase M. O ponto de checagem da fase M, perceba, fica exatamente entre metáfase e anáfase, para que a célula tenha a informação se todo o material genético dela está condensado e se ele pode entrar aqui no processo de separação. Belezinha? Então, ponto de checagem é para saber se essa célula pode seguir adiante. Entre esses pontos de checagem, a gente tem a atividade da proteína P53. A proteína P53 deriva do gene TP53. Ela é uma proteína citoplasmática que atua na supressão tumoral. Esta proteína, ela está envolvida nos processos de parada do crescimento, de reparo do DNA e apoptose. Então, quando é que ela tem efeito? Ela tem efeito naqueles pontos de checagem, né? Por exemplo, vai ter efeito aqui no ponto de checagem no final da intérfase S. Então, se essa célula, né, tiver informação de que ela tem o DNA com algum dano, ela vai tentar fazer esse processo de reparo do DNA. Se o reparo do DNA for impossível, então ela vai entrar em mecanismo apoptótico. Ela vai entrar no que a gente chama de morte celular aqui determinada, né, numa cascata iniciada pela proteína P53, que acaba levando a lise de toda a célula pelo rompimento coordenado de todos os lisossomos. Tranquilo? Mais uma imagem de ciclo celular para a gente agora, uma imagem de ciclo celular para dar uma noção de duração. Intervalo G1 está durando aqui 9 horas. Intervalo S está durando aqui 10 horas. Intervalo G2, 4 horas e meia. E a mitose, como um todo, está durando apenas 30 minutos. Então, o que ele está fazendo? O esquema de um ciclo celular, né, em que a mitose representa apenas 30 minutos, como se a célula inteira tivesse um ciclo total de 24 horas. Então, se você somar aqui 9 com 10 com 4,5 com 30 minutos, vai dar exatamente como se fosse a duração de um dia. Tem algumas células que de fato seguem isso, mas isso daqui é mais ilustrativo, para que a gente tenha noção de que, insistindo no ponto, hein? Se você chegar no final da aula e não lembrar disso, eu te mato. Né? Que a célula passa a maior parte do tempo dela em intérfase, fazendo as atividades metabólicas, né? Executando as funções para a qual essa célula é diferenciada, e apenas uma fração aqui, no caso 30 minutos de 24 horas, é que ela gasta em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então vamos finalmente entrar na divisão celular e nestas fases. Eu quero que vocês olhem bem para estas imagens, porque eu vou escolher aqui uma das fases para ser a fase mais importante, pelo menos vai ser a minha fase de referência, e a gente vai explicar todo o restante através dessa fase de referência. Essa daqui é a minha fase mais importante, essa daqui é a fase de referência. O que acontece na anáfase da mitose? Acontece a separação das cromátides irmãs. Olha só, a anáfase da mitose, que eu estou dando destaque aqui, eu tenho separação das cromátides irmãs. O que eu preciso fazer para que as cromátides irmãs sejam separadas? Vamos pensar assim? Eu acho que pensar assim é uma boa forma da gente raciocinar em torno do processo de divisão celular no processo de mitose. Para que eu possa separar as cromátides irmãs, primeiro, eu tenho que duplicar o meu material genético. Quando é que o material genético é duplicado? Intérfase S. Percebam que, quando a gente fala de prófase, metáfase, anáfase e telófase, necessariamente eu já passei pela intérfase S, eu já passei até pela intérfase G2, então essa minha célula já cresceu, essa minha célula já duplicou tanto o DNA quanto os centríolos, e ela já está se preparando para a divisão. Então, para que eu separe as cromátides irmãs, primeiro eu preciso fazer duplicação do DNA. Massa, isso já aconteceu, a célula já verificou, isso foi durante a intérfase S. Para que eu separe as cromátides irmãs, eu preciso ter o meu material totalmente condensado. Esse material condensado estava condensando na prófase. Então vamos pensar que a metáfase é aquela fase que de fato prepara a estrutura celular inteira para que as cromátides irmãs sejam separadas. Só que para a metáfase ser possível, para o material genético estar totalmente condensado, eu precisei da prófase, que era quando o material genético estava condensando. Se a gente voltar de novo nessa imagem aqui, a gente vai perceber uma coisinha legal. Quando a célula está em metáfase, vejam bem, não existe carioteca.
como existia na prófase, como existia na intérfase. Quando a célula está em metáfase, não tem nucleolo, como a gente tinha aqui encontrado durante toda a intérfase, e ainda tinha uma parcelazinha visível de nucleolo na prófase. Então, a metáfase é quando a célula já está prontinha para separar as cromátides irmãs, sem carioteca, sem nucleolo e o material genético totalmente condensado. Então, a prófase foi quem organizou isso. Então, na prófase, o envoltório nuclear está sendo desconfigurado, ele está sendo desmontado e colocado para o canto da célula. Durante a prófase, o nucleolo está deixando de ser evidente, porque o material genético condensando não sintetiza mais RNA ribossomal, então o nucleolo deixa de ser visível ao microscópio. Na prófase, os centríolos, que já estão em polos opostos aqui na metáfase, para garantir a separação das cromátides irmãs, estão migrando para essas atividades. Eu vou repetir isso tudo, você não vai nem precisar voltar ao vídeo, porque a gente precisa dessa sequência de ideias, dessa repetição, para que a divisão celular faça sentido. Então, continuando. Então, durante a prófase, eu estou preparando a célula para separar as cromátides irmãs. Na metáfase, está tudo preparado. Quando a gente separa as cromátides irmãs, então eu posso reorganizar tudo que a prófase, fez para que a célula volte para a intérfase, para que eu tenha a célula se separando agora. E a telófase, então, vai ser entendida como o inverso da prófase. Lembra que tinha uma prometáfase? O que é uma prometáfase? Uma prometáfase é uma fase que alguns autores consideram entre a prófase e a metáfase, certo? Ela não está nem com o material totalmente condensado, mas também não está com a estrutura da carioteca íntegra. Então eu já estou desintegrando a carioteca, condensando o material genético. Os centríolos estão mais nos polos opostos que no começo da prófase. É uma forma de visualizar, não está nada disso errado ou certo. Lembra que aqui tinha uma citocinese? A citocinese eu vou falar mais adiante. Eu não vou ignorar que nem a prometáfase, não. Vou falar da citocinese mais pra frente. Então vamos falar de uma por uma? Vamos falar de uma por uma. Isso daqui é uma imagem para explicar a prófase. Esta célula é uma célula em prófase, certo? Como é que eu sei que essa daqui é uma célula que ainda não está em prófase? Vamos lá. Eu tenho a carioteca aqui ainda estruturada, eu tenho os centríolos em pares muito próximos e o material genético muito descondensado e o nucleolo evidente. Como é que é a prófase então? Centríolos migrando para polos opostos, fibras do fuso sendo constituídas, o nucleolo está deixando de ser evidente e o material genético está entrando em estado de condensação. E a carioteca aqui, está sendo desmontada, está sendo desconfigurada. Beleza? Terminada a prófase, a gente vai chegar na metáfase. Olha só, repetir aqui a imagem da prófase e esta daqui é uma célula em metáfase. Como é que eu reconheço a célula em metáfase? Centríolos nos polos opostos, fibras do fuso plenamente constituídas e os materiais genéticos totalmente condensados dispostos ao equador da célula. Esse equador aqui é uma brincadeira como se aqui fosse a imagem de um globo terrestre, que eu tenho o polo norte, o polo sul, aqui as fibras do fuso, e aqui a linha do fuso, E aqui, por exemplo, a linha do equador que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. Então, para ser uma metáfase de fato, vejam bem, material genético organizado aqui, alinhado ao equador da célula. Que massa! Percebeu então que aqui, a carioteca totalmente desmontada, colocada para escanteio, centríolos em polos opostos? Massa! Vamos passar adiante. Agora a gente tem que entrar na anáfase. Essa daqui é a metáfase. Então a metáfase deixou tudo prontinho para que a anáfase pudesse acontecer. O que a anáfase está separando? Os dois braços de um mesmo cromossomo. Então, olha, eu estou pegando esse cromossomozão azul aqui, e separando cromátide para cima, cromátide para baixo. Esse vermelho, cromátide para cima, cromátide para baixo. Esse aqui também, cromátide para cima, cromátide para baixo. Quando você faz aqui a análise do cariótipo, você faz o cariótipo em metáfase. Esta célula aqui, vamos ver, ela tem um cromossomozão azul, um cromossomozão vermelho, um cromossomozinho vermelho e um cromossomozinho azul. Então ela com certeza tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. Esses dois cromossomos aqui parecem iguais, esses dois cromossomos aqui parecem iguais, então essa é uma célula que parece ter duas cópias do mesmo tipo cromossômico e outras duas cópias de outro tipo cromossômico. Então a gente está falando de uma célula que é 2N igual a 4, uma célula diploide com 4 cromossomos. Quando chega na anáfase, vejam bem, quantos materiais genéticos estão indo para o polo norte, para a célula de cima? 1, 2, 3, 4.
Um do grande vermelho, um do grande azul, um do pequeno azul e um do pequeno vermelho. A mesma coisa indo para a célula de baixo. Então aqui eu tive a duplicação do centrômero, do complexo proteico centromérico, e o encurtamento das fibras do fuso para que eu tivesse 4 cromossomos indo para cima e 4 cromossomos indo para baixo. A gente não faz análise de diploidia quando a célula está aqui em anáfase, tá? Porque isso vai dar um problema. Se eu fizesse uma análise de diploidia, o que a gente teria? 1, 2, 3, 4 cromossomos de um tipo, 1, 2, 3, 4 cromossomos de outro tipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromossomos ao todo. Então essa daqui, momentaneamente, é uma célula 4N igual a 8. Uma célula tetraploide com 8 cromossomos. Mas o que vai acontecer na sequência? Telófase. Qual é o objetivo da telófase? Não é separar essas duas novas células a partir da célula original e recuperar todo aquele desarranjo que a prófase executou? Então, olha só, a carioteca está sendo reorganizada, material genético já está descondensando, os centríolos estão agora próximos ao núcleo, não tem mais processo migratório, as fibras do fuso estão se desmontando, eu estou despolimerizando as fibras do fuso e eu já estou começando a fazer essa constrição aqui na parte central da célula, tá? Então vamos olhar para o processo como um todo. Vamos olhar para o processo como um todo. A gente tinha aqui a célula intérfase G2, eu sei que é intérfase G2 porque eu já tenho 2 pares de centríolo, prófase, metáfase, anáfase, telófase e finalmente eu tenho 2 células agora que estão em intérfase G1. Como é que eu vou saber que isso aqui é intérfase G1? Eu tenho só um par de centríolo aqui e eu tenho só um par de centríolo ali. Certo? Então vamos falar um pouquinho dessa citocinese. A citocinese na célula animal é desse jeito que a gente falou, uma citocinese centrípeta por um estrangulamento do citoplasma promovido por proteínas do citoesqueleto. Essas proteínas do citoesqueleto, que nem aquelas proteínas que garantem o movimento de pseudópodes, né, vão estrangular aqui. Aqui tem uma grande participação, por exemplo, dos microfilamentos de actina. Numa célula vegetal, percebam, como ela tem a parede rígida aqui do lado de fora, ela não tem uma citocinese que é da periferia para o centro, que é o caso aqui, ó, centrípeta. Ela tem do centro para a periferia, chamada de citocinese centrífuga. Quem é que está sendo responsável por essa construção da lamela média? Isso aí é responsabilidade do complexo golgiense. O complexo de Golgi deposita aqui na região equatorial da célula, ao final da telófase, para que então os componentes de membrana celular, de parede celular, perdão, como por exemplo celulose e outros elementos rígidos aqui de polissacarídeos, possam construir uma parede que vai separar então tanto o citoplasma quanto a membrana dessas 2 novas células filhas. E percebam um outro detalhezinho, que esta célula animal aqui tem centríolo e esta célula vegetal não tem centríolo. Quando a divisão celular é possuidora de centríolo, a gente diz que é um processo cêntrico. Quando ela é ausente de centríolo, a gente diz que é um processo acêntrico, certo? Como é que se formam as fibras do fuso? Bom, as fibras do fuso não são dependentes de centríolo. A gente entende que o centríolo seja uma consequência da organização do centro celular. Então esta célula aqui, ela tem os filamentos de tubulina, garantindo aqui a estruturação das fibras do fuso, que ao invés de se conformarem do centro celular, do centríolo para o centrômero, elas fazem ao contrário, do centrômero para as regiões dos polos opostos. Massa? Última informação a respeito de mitose, que cabe nessa primeira aula de divisão celular, a próxima é a de meiose, é o gráfico da quantidade de DNA desta célula durante o processo. Então aqui está representada uma molécula de DNA durante a intérfase G1. Isso é entendido como uma certa quantidade de DNA, não precisava ser 2C, eu poderia colocar um valor qualquer aqui de DNA. E aí, durante a intérfase S, eu faço a duplicação do material genético. Percebam que este material aqui, que estava simplificado, agora tem um par de cromátides associadas ao mesmo centrômero. Claro que ele ainda não é um cromossomo, está desespiralizado. Chegando no final da intérfase S, o que temos? O dobro da quantidade de DNA. Então, se ele escolheu ali para começar 2C de quantidade de DNA, ou X, ele vai terminar com 4C, ou 2X de quantidade de DNA.
Feita a intérfase G2, durante toda a intérfase G2, a minha quantidade de DNA fica duplicada e o material genético não está espiralado. Quando entra aqui na fase M, vamos lembrar, era prófase, metáfase, anáfase, telófase. Quando chega na telófase, eu tenho, o material genético já separado um do outro, migrando agora para duas células. Aqui no final eu vou ter duas células, esse é o gráfico de quantidade de DNA por célula, então cada uma das células volta a ter a quantidade original de DNA. Maravilha? Quais são as utilidades da mitose, então? Para que a gente usa a mitose? Bom, se eu estiver falando de um organismo pluricelular, é óbvio que eu vou ter a mitose sendo útil para processos de crescimento, para processo de reprodução assexuada, para processos de regeneração, de recuperação de partes perdidas, né? E eu também posso ter a mitose, não se engane, envolvida em processos reprodutivos. Por exemplo, se a gente estiver pensando em um zangão, que é o macho da abelha, que é um animal haploide, como é que o zangão fabrica seus gametas, seus espermatozoides que são igualmente haploides? Ele vai fabricar usando mitose. Outro exemplo de quem usa mitose para fabricar gameta são as plantas. As plantas, quando fazem meiose, geram esporos. Os esporos, germinando, dão origem ao gametófito. O gametófito é haploide, então para que os gametas das plantinhas sejam constituídos, eu tenho a realização de mitose. Então, cuidado com itens, com questões que coloquem que a mitose é responsável também por processos reprodutivos, e aí você tem a tendência de achar que não, tem a tendência de marcar que está errado. Cuidado com isso. Maravilha? Então, até a próxima, que é a aula sobre meiose. Abraço!